E vamos agora analisar a tendência, a conjuntura e a tendência do nosso setor imobiliário. Normalmente, o setor imobiliário é um indicador importante da pujança de uma determinada economia e conforme o desempenho dessa economia, este setor tem, obviamente, os sinais próprios, a sua forma própria e peculiar de se manifestar. É mesmo assim, João Catela, apresento João Catela, que é o Managing Partner da Key Value Consultante, que é uma firma promotora imobiliária que tem estado atento ao desenvolvimento do nosso setor imobiliário. João Catela, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. A minha introdução está correta, é mesmo assim, o setor imobiliário é de certa forma um espelho da situação econômica de uma determinada geografia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, bom, o setor imobiliário e em conjunto com o setor da construção, normalmente numa economia madura, tem um grande peso na economia e nomeadamente um grande contributo para o PIB. Portanto, pode-se dizer que o setor imobiliário, ou seja, este mega setor da construção e do imobiliário, normalmente até é dos setores que gera mais emprego, uma vez que a construção per si, e que não podem estar dissociados, é um segmento de geração de muitos postos de trabalho. O que é que nos diz o nosso setor imobiliário, tentando focalizar neste setor em específico, não na generalidade do setor da construção civil? Quais são as principais características que o nosso setor imobiliário apresenta e qual é a sua tendência neste momento? Muito bem. Bom, portanto, eu analiso o setor imobiliário em Moçambique há cerca de 10 anos. Okay? Portanto, em 10 anos nós conseguimos ter a visibilidade de cerca de 2 ciclos de mercado, portanto um primeiro ciclo de crescimento acentuado e um segundo ciclo de recessão, e estaríamos recentemente a iniciar um suposto terceiro ciclo de crescimento que teve com a pandemia uma paragem. Mas pronto, o mercado imobiliário moçambicano é um mercado emergente. É puramente um mercado emergente, tal como a economia moçambicana. Portanto, sendo um mercado emergente, ainda é um mercado pouco maduro. Portanto, tende para a maturidade, mas ainda é muito jovem, muito maduro. Okay? Agora, o mercado ainda precisa de amadurecer, neste momento já no outro nível, na minha opinião. Okay? Já num nível mais institucional, já num nível mais macroeconómico, e passar um pouco já para o crescimento endémico do próprio setor. Pois, busco aqui o adágio popular que diz que de pequeno se torce o pepino, não é? Exatamente. Por essa inferência, quais são os principais drives de crescimento do nosso setor imobiliário e que tipo de intervenções são necessárias já nesta altura para que o setor cresça de uma forma estruturada, sustentável e que contribui para o ambiente não só arquitetônico, paisagístico, de urbanidade, mas também na sua função social e na sua função econômica? Muito bem. Só para, como disse, de pequeno se torce o pepino, ou seja, para os telespectadores perceberem, nos últimos 10 anos, por exemplo, o parque de escritórios em Maputo é o motor do mercado imobiliário moçambicano. Algumas províncias nos últimos anos tiveram um crescimento considerável, muito através dos investimentos locais, nomeadamente Tete com a Vale, Cabo Delgado com todo o projeto do gás natural, mas é Maputo que é o motor de todo este segmento. E, portanto, só para terem uma noção, por exemplo, o parque de escritórios
que existe em Maputo totaliza cerca de 250 mil metros quadrados de escritórios, 200 mil foram construídos nos últimos 10 anos. Portanto, o grande boom foi realmente nos últimos 10 anos. Portanto, foi nos últimos 10 anos que este mercado cresceu e começou a amadurecer. Por exemplo, onde a maior parte de todos os edifícios de habitação que foram construídos e condomínios de moradias foram essencialmente focados em quê? Num boom grande de expatriados. A seguir veio o projeto de gás, e o projeto de gás seria agora o grande driver do crescimento da próxima década, supostamente. Okay? Acredito que continuará a ser, muito embora tenha havido agora uma paragem do projeto, mas ele será, sem dúvida, o grande driver do crescimento deste setor. Nós temos, em Moçambique, olhando para a nossa situação demográfica, temos cerca de 30 milhões de habitantes, temos uma população fundamentalmente jovem, o que pode pressupor uma demanda ou um mercado potencial importante para atender esta necessidade, quer seja para habitação, quer seja para serviços, nomeadamente escritórios. Exato. Acha que os promotores imobiliários não têm estado atentos a estes pormenores e por antecipação, tentarem criar ofertas para este segmento, vamos lá dizer, segmento médio alto, se quisermos? Bom, eu focava, é um mercado que eu tenho estudado durante muitos anos. O que é que acontece? Há aqui dois fatores que têm impossibilitado esse mercado de crescer. Só para terem uma noção, nos últimos 10 anos desenvolveram-se cerca de 3 mil unidades residenciais novas em Maputo. Okay? Só Maputo. Não estou a falar da Matola. A Matola adiciona mais cerca de 900. Okay? Pronto. Das 3 mil, nesse segmento médio nós devemos estar a falar de cerca de 600 unidades. Okay? É o projeto Intaca. Por exemplo, a Indy construiu também uns prédios no Zimpeto. Temos na zona, na Via Alice, houve uma série de empreendimentos também que foram desenvolvidos para essa faixa da classe média, que tem ali um rendimento familiar na casa dos, vamos falar, na casa dos 60 a 100 mil meticais mês. Okay? Qual é o problema deste segmento? É que é um segmento que depende do financiamento bancário esse que está dependente de uma política financeira do Banco Central relativamente à taxa de juros. É muito complicado e é difícil, e percebe-se, porque o Banco Central focaliza a política de taxa de juros na questão de controle da inflação, controle da economia, por aí fora. Portanto, o imobiliário e a habitação é o último problema, acredito eu, que o Banco Central poderá ter. E isto é um fator que faz com que mesmo o investidor local, institucional, por exemplo, que conseguiria ter uma capacidade negocial com os bancos, com o próprio Estado, para conseguir, por exemplo, seria importante que o Estado pudesse promover com o FFH, inclusive, linhas de importação de materiais que permitissem aos promotores baixar custos no desenvolvimento das casas, okay? Para permitir meter as casas em valores que a classe média consegue pagar, mas depois a seguir a imprevisibilidade da taxa de juro ainda não dá segurança nem ao investidor nem à família. E esta é uma das questões mais importantes neste momento para a habitação classe média, por exemplo, não ter maior desenvolvimento. Olhando novamente para o binómio imobiliário e economia, qual é o peso que normalmente se atribui ao setor imobiliário no processo de crescimento de uma economia? Bom, é muito importante. Como começámos a nossa conversa, o setor imobiliário, juntamente com a construção, num mercado maduro, tem um peso considerável. Porque não só o setor diretamente em si, mas toda a cadeia de valor que gera na economia, desde a aquisição de materiais, mão de obra, por aí fora. Serviços, por aí fora.
Agora, o setor imobiliário, especificamente, só para termos uma noção, ele apenas está focado no padrão elevado, classe alta, tanto escritórios como habitação, e, por exemplo, nos últimos 10 anos em Maputo, gerou cerca de 1,5 mil milhões de investimento, o que é impressionante. Portanto, e estamos só a falar de residencial, escritórios e retalho. Tendo em conta exatamente esse peso, essa importância, o que precisa o setor para que seja ainda mais relevante, mais impactante nos processos económicos, no caso concreto de Moçambique? Muito bem. Bom, haveria muitos pontos onde tocar, mas eu acho que essencialmente os principais seria, essencialmente, infraestrutura. Okay? A infraestrutura é a base de tudo. Okay? Tanto infraestrutura urbana como, inclusive, infraestrutura de logística. E aí o Estado tem um papel fundamental. Os investidores, nomeadamente o investidor institucional, e eu já não falo do investidor moçambicano institucional, porque esse já vimos que ainda tem pouca capacidade, mas os grandes investidores institucionais estrangeiros, quando chegam a Moçambique, a primeira dificuldade com que esbarram é isto. Eu vou investir num projeto de 100 milhões de dólares, mas a minha principal dificuldade vai ser acesso à energia, água potável, esgotos, não há. Então, o investidor, muitas das vezes, retrai-se quanto ao seu plano de negócios, porque diz, quer dizer, eu não vou ter que investir só no meu projeto, mas vou ter que investir nas condições para que ele aconteça. E, portanto, um investimento... Torna um investimento muito mais elevado. Muito mais elevado. Pois. Torna um investimento muito menos eficiente. Okay. Portanto, existe efetivamente uma necessidade de haver uma estratégia global, o Estado sentar-se no seu todo, os vários ministérios, os municípios, sentarem-se e planearem, criarem uma estratégia conjunta de desenvolvimento desta infraestrutura. Vamos ver uma coisa, cada vez mais a globalização traz-nos uma coisa, que é consumidor-pagador. Estas infraestruturas, per si, elas devem-se pagar. A energia paga-se porque a EDM cobra a energia. A água paga-se porque as águas de Maputo ou o FIPAG cobram a água. As estradas devem-se pagar porque o promotor imobiliário tem que pagar também impostos e tem que pagar taxas de urbanização. O plano tem que ser por aí. Ou seja, um planeamento estratégico que tem por base também um planeamento fiscal e financeiro, que diz que possa ser apresentado, por exemplo, a um Banco de Desenvolvimento Africano, a um Banco Mundial, a um FMI, dizer, olha, eu preciso de 300 milhões, 100 milhões, 200 milhões, o que for necessário para construir a urbanização deste polo, onde eu vou ter habitação, vou ter comércio, vou ter indústria, vou ter logística. O pagamento de toda esta infraestrutura vai acontecer desta forma, porque eu vou criar uma legislação que toda a gente vai ter que pagar X por metro quadrado pela urbanização, Y por isto, por aquilo. É este o planeamento estratégico que neste momento falta. O mercado amadureceu ao ponto de já existe alguma autorregulação. Neste momento é preciso dar o passo para o desenvolvimento institucional do próprio mercado. Falou agora da maturidade do mercado, mas já tinha feito referência a isso no início da nossa conversa. Referiu-se também à questão do ambiente institucional. Eu quero juntar todos estes aspectos numa única questão. Como é que analisa o quadro institucional do ponto de vista de políticas para o desenvolvimento do setor imobiliário? Referiu-se aqui à questão do planeamento estratégico para a urbanização, mas também ao nível de incentivos no sentido de atrair mais investidores, mais investimentos para o setor imobiliário e, eventualmente, que esse setor cumpra a sua função económica. Exatamente. E a sua função social. Exatamente. Bom, uma das situações que é difícil muitas das vezes interligar é os vários ministérios, ou seja, as forças dos vários ministérios.
e as várias entidades, tanto do ponto de vista da economia, como da indústria, do comércio e a questão fiscal. Existe uma necessidade, efetivamente, e eu acredito que isto pode partir, por exemplo, dos municípios, não tem que partir do Estado Central, porque o Estado Central deve ser de suporte, é o chamado umbrella, não é? Portanto, partir dos municípios, partir das administrações locais, e esse planeamento estratégico. Esse planeamento estratégico obriga a juntar à mesma mesa pessoas da economia, pessoas da sociologia, pessoas do ambiente, e que pensem a cidade do ponto de vista estratégico. Por exemplo, um exemplo interessante, Maputo desenvolveu nos últimos anos, com base no programa Pro Maputo, uma série de planos de urbanização. Não existe o plano de estrutura da cidade, não, ele é muito antigo, é muito posterior aos planos de urbanização e que não conformiza aos planos de urbanização. Não existe ligação entre os vários planos de urbanização que foram desenvolvidos, automaticamente não existe estratégia municipal para um desenvolvimento orgânico da urbanização. A Baixa tem umas coisas, a Marginal tem outras, e às tantas criamos, por exemplo, um desequilíbrio para os próprios investidores que dizem assim: mas se eu investir na Baixa, neste momento, investir na Baixa pode ser menos vantajoso do que investir, por exemplo, em Summershield. Porque em Summershield as condições de desenvolvimento imobiliário estão sob o chapéu do plano de estrutura, que é muito menos desenvolvido do que o próprio plano de urbanização, e o investidor ali sabe que não vai estar sob normas tão rígidas quanto o plano de urbanização. Automaticamente, numa postura de vamos fazer bem, vamos criar um plano de urbanização para a Baixa, porque a Baixa precisa de ser regulada e regulamentada, criou-se um desequilíbrio com outras partes da cidade. Na minha opinião, a Baixa perde. E é este tipo de interligação estratégica que tem que existir. Aproveitar estes planos, o Pro Maputo, que vem agora aí um novo pacote, para, do ponto de vista institucional, por exemplo, o município de Maputo, organizar-se internamente de quais são os meus pontos de investimento, e aí sim, de uma forma clara, transparente, e que o investidor percebe o seu investimento e retorno, ir à procura dos investimentos. Maputo e com réplicas nos outros Batola, principais centros urbanos, pois. Boane, e depois irmos para a Beira, para Nampula. Acha que o setor imobiliário tem condições para ser proativo e criar demandas e também arrastar outros setores consigo, produto dessa proatividade? Sim, sim. Tenho total dúvida, não tenho dúvida disso. Portanto, o setor imobiliário é ele, por exemplo, que pode ser um motor para a regulação, por exemplo, do setor de retalho. Neste momento, o retalho em Moçambique é extremamente informal. Mas não tem que o ser. Desenvolver mercados locais, desenvolver pequenos shopping centers, como na África do Sul, não é o mesmo que dizer, olha, agora vamos criar aqui estruturas caras e vamos meter ali toda a gente tem que estar ali dentro. Não, é promover melhor qualidade nesse setor, por exemplo, do retalho. Desenvolver infraestrutura, como estávamos a falar, portos, caminhos de ferro, estradas, é trazer capacidade de desenvolvimento de novos Beluanos parques. E eu não estou a falar de zona económica especial, estou a falar do parque em si, que é o principal parque estruturado, parque industrial estruturado moçambicano. E é um sucesso. E deveria de ser replicado. Pronto. Portanto, estes são, por exemplo, exemplos de como o setor imobiliário pode dinamizar e trazer a regulação dos outros setores. Os agentes econômicos deste setor estão-se a organizar nesse sentido de poderem ser um interface e ser um elemento que possa levar estas preposições para as instituições que regulam esta atividade, no sentido de se criar um ambiente, de fato, que favoreça mais investimento em quantidade e em qualidade? Não.
No setor imobiliário não existe, esse é um dos grandes problemas. Há realmente necessidade do ponto de vista institucional, o setor ser regulado, ou seja, criar-se uma associação, associação de promotores imobiliários, faz todo sentido, associação de consultores imobiliários, por exemplo, a intermediação imobiliária é extremamente desregulada, portanto não há regulação, os intermediários ainda são vistos como agentes de rua, que não pode, e neste momento já existe a maioria dos agentes imobiliários das agências, são agências que já têm loja, têm porta, têm pessoas que são sérias e credíveis, mas ainda são vistos como agentes de rua. Porque foi aí que, de certa forma, apareceu este segmento, não é? O agente era o agente de rua que andava nos cafés a tentar arrendar casas e a tentar vender casas. E ainda hoje, ao final de 10 anos que eu estou em Moçambique, o agente imobiliário ainda é visto como o agente de rua. E isto é problema... Isto tem que mudar. É um problema de institucionalização do setor. Portanto, os agentes têm que se juntar, criar a sua associação. Os consultores têm que se juntar para criar a sua associação. Já existe a Associação de Empresas de Consultoria Moçambicana, mas está muito focada para as empresas de engenharia, empresas de arquitetura, de consultoria, financeira, industrial, mas do setor propriamente dito não existe. E, por exemplo, dou-lhe um exemplo onde uma associação das empresas de consultoria imobiliária é muito importante, é neste sentido, por exemplo. Os avaliadores imobiliários não têm qualquer regulação em Moçambique. E, portanto, existem apenas 3 empresas que têm uma certificação internacional em Moçambique que prestam serviços. Por exemplo, uma delas tem muito pouca presença nacional, é uma empresa portuguesa onde a sua estrutura está praticamente toda em Portugal. Essa associação deveria promover condições para que essa empresa deixe de ter a estrutura em Portugal e passe a tê-la em Moçambique. Depois existem a Quivelio e outra empresa que é a REC, que tem a estrutura toda em Moçambique e que são reguladas. Tirando estas 3 empresas que são reguladas, mais nenhuma empresa é regulada. A regulação é difícil, mas não é impossível e pode ser um caminho. Isto impacta com o quê? As avaliações imobiliárias para os bancos, por exemplo, impactam diretamente com a atividade bancária. Traz mais confiança para o mercado. Traz mais confiança para o mercado. João Catela, muito obrigado por esta elucidação à volta da situação, da conjuntura do nosso setor imobiliário e desejamos para vocês, os agentes econômicos deste setor, os maiores sucessos. Não obstante estar-se a passar agora por um período particularmente difícil, mas isto é em todas as áreas, não é verdade? Exatamente. Ficamos por aqui quanto a este foco hoje para o setor imobiliário em Moçambique. Tempo para uma breve pausa, o programa retoma logo a seguir.